clássico regional que valia a liderança do grupo na Copa do Nordeste. Campeões estaduais no fim de semana, Bahia e Ceará fizeram um jogo movimentado na Arena Fonte Nova. E mesmo com o time quase reserva, o tricolor se impôs sobre o Vozão, que jogou praticamente com toda a equipe titular. Depois do chute de Kaique, Gilberto ficou com a sobra e tocou para Lúcio abrir o placar. Na volta do intervalo, mal deu tempo de respirar. Acevedo achou Eric, que acertou um chutaço cruzado para ampliar o marcador. 2-0 para o Esquadrão, com 10 segundos de bola rolando. Conseguiu o gol que nos possibilitou uma confiança maior, né? Começamos muito bem, envolvendo a equipe deles também, que é uma jogada trabalhada ali, a gente conseguiu fazer um belo gol. Depois do cruzamento de Ademir, David Duarte cabeceou firme e o goleiro deu rebote nos pés de Eric, que não perdoou. Era o terceiro do Bahia. O jogo já parecia resolvido, mas o Ceará mostrou que não era bem assim. A resposta do Vozão veio logo em seguida. Rômulo cruzou, Ronaldo não conseguiu cortar e Fernandinho apareceu livre na área para diminuir. Achamos o terceiro gol, mas eu acho que a gente acabou cansando. Eu acho que o professor pregou ali no final do jogo, ali no vestiário, é que vamos precisar de todo mundo, porque é reflexo de uma temporada de muitos jogos. Então, você vê que chega ali no minuto 30, de certa forma, os atletas acabam cansando porque nosso time é muito intenso, mas a gente tem belas reposições, visto que trocamos os 11 jogadores para a partida de hoje, todo mundo conseguiu dar conta do recado. Ele ainda tentou marcar mais um nesse chute colocado e levou muito perigo. Mas depois da cobrança de escanteio, Galeano subiu bem para marcar o segundo do Ceará. Com a reação alvinegra, o Bahia acordou de novo. Caio Alexandre bateu da entrada da área e exigiu uma boa defesa do goleiro. E mesmo com 7 de acréscimo, o Vozão não conseguiu evitar o triunfo tricolor. A gente tinha isso em mente de fazer primeiramente um grande jogo, porque a gente sabia que era uma equipe difícil. Então a gente tinha em mente que a gente tinha que fazer um jogo mais concentrado. E eu acho que foi a maioria do tempo a gente entrou concentrado e fizemos 3 gols. Eu acho que depois dos 3 a gente abaixou um pouco o ritmo e acabamos tomando uns 2 gols. Mas eu acho também normal que a gente não tem tido tanto tempo para treinar, mas eu acho que a gente tem que buscar soluções entre a gente dentro de campo para não voltar a tomar esse sufoco com um jogo controlado. Com 2 rodadas de antecedência, o Bahia está classificado para o mata-mata da Copa do Nordeste. É líder isolado do Grupo B. Agora o elenco tricolor vira a chave e foca na estreia do Brasileirão. Neste domingo tem Corinthians aqui na Arena Fonte Nova. A gente tem que tirar energia. Eu acho que parte dessa energia vai ter que vir da arquibancada. A compreensão e o apoio aos jogadores, porque é humanamente impossível você ter concentração, força, o foco, a energia para se jogar um jogo a cada 3 dias, jogos que você não escolhe. Não tem como você dizer, não, hoje dá para nós botar o sub-20 para jogar e descansar, mas não tem mais isso, Então, ao desgaste, o torcedor vai ter que comprar a ideia, vão ter jogos difíceis, vão ter jogos que a gente pode não conseguir o sucesso, mas nós não vamos deixar de tentar. Essa mãe provou. Deixa ela. Da resenha, gente. Ajoelhou, tem que rezar, mãe. Vamos falar desse Bahia. Olha, você quer começar? Você estava no jogo ontem, depois eu falo. Ela hoje é palmeirense. Eu assisti o tempo todo, mas eu estava no ar.
Esse é o perturbador, viu? Ele é Esse bota que pra lá. figura, né? Mas é muito importante também a gente falar do Bahia, para chamar a atenção de que o Bahia viveu um momento bom, tem um elenco bom. Inclusive, até eu não sei por que essa reclamação do Rogério Ceni, né, com relação ao número de jogos. O Bahia já fez 22 jogos esse ano. Mas todos reclamam. 22. Não, mas os caras lutam para chegar em determinado patamar. Aí quando chega, fica reclamando. Não tem que reclamar. Verdade. O que tem que ter é elenco Isso. e propor em cada determinado jogo o elenco que você vê que possa lhe dar o resultado que você precisa. Não tem que ficar reclamando. O calendário realmente é um absurdo. Mas vai fazer o quê? Você, quando inicia a temporada, já sabe que assim vai acontecer. O que precisa fazer é o que fez ontem, por exemplo. Esse time do Bahia, que foi o time, aí pode-se dizer que foi o time reserva, ressaltando que o Lúcio Rodrigues, ele foi assistir o jogo da Uruguai contra a Argentina, assistiu, de privilégio, que estava no banco. E aí no jogo, o jogo posterior, que foi contra o, não lembro agora qual foi. Bolívia. Não foi Bolívia? O jogo seguinte, ele nem entrou, não foi nem relacionado. Então ele teve a iniciativa de pegar uma passagem com o dinheiro dele, chegou aqui e se apresentou que queria jogar ontem. E assim aconteceu. Isso é assim, ó, não me querem aqui não, é? Me convoca e não me coloca não? É. Vou pro meu time. Foi uma bela iniciativa, Então ele foi o único jogador que hoje é considerado titular que esteve em campo ontem. A gente sabe que o Gilberto, dependendo do que o Rogério propõe em cada jogo, ele vem ou com o Gilberto na direita ou com o Juba na esquerda, sempre naquele projeto ali dos 3 zagueiros, dependendo do que ele propõe em cada jogo. Então, falando nisso, o Bahia ontem mostrou que tem condições de fazer com que na temporada possa ter resultados interessantes. Não digo que vai ser positivo, porque futebol ninguém sabe o que vai acontecer quando o juiz apita, já falei isso aqui, mas pode ter resultados interessantes, porque tem um elenco que pegou esse time reserva, foi lá enfrentar a equipe do CSA, venceu lá dentro, pegou esse time reserva, ontem enfrentando um adversário forte, que é a equipe do Ceará também, que não foi à toa que o Ceará fez o que fez no segundo tempo, porque o Bahia, sabe por quê? Aí onde vem minha observação, o Bahia tem que ter atenção e tem que baixar a bola. Para jogar futebol, tem que ter, simplesmente, acima de tudo, o compromisso profissional, né? Tem que ser aquele, acima de tudo, o cara que está ali para poder exercer a sua profissão, que é jogar bola com seriedade, e não pode ficar achando que já está por cima. Porque é bacana ver as brincadeiras que estão sendo feitas, né? Porque ganhou o título, faz parte, que quando ganharam do outro lado também fizeram, mas não pode perder a humildade. Porque o Bahia, ontem, o que aconteceu, que por pouco, quem sabe, até não poderia ter rolado um empate, acho que faltou isso. Se entregar mais. Faltou se entregar mais, porque condições tem, futebol tem, elenco tem. Se entregar da maneira mais profissional, que seja ela qual for, mas que seja que a gente possa entender que o Bahia não pode ficar tomando, por exemplo, essas bolas altas. Não digo essa daí não, que foi um cruzamento que chegou lá no jogador que estava lá no segundo pau e terminou botando a bola para dentro. Mas o segundo gol, que é uma deficiência que o Bahia já teve muitos anos atrás e que tinha dado uma parada e que... Aí, esse daí, ó. Vai acontecer. Não pode. Vai acontecer uma vez ou outra, vai. Mas não pode acontecer. Então, eu acho que seriedade acima de tudo e não achar que só porque está vivendo um bom momento e que tem um elenco que pode competir, que não vai ganhar tudo e que já está tudo bem. Não está. Tem que ter atenção. Eu vou começar pelo lado negativo, na minha modesta opinião. Ronaldo! Ô, Ronaldo! Ô, Ronaldo, você chegou, Ronaldo. Você, Ronaldo, não pode tomar um gol que você tomou com a mãozinha sem chegar. Não pode, Ronaldo. Você chegou, o torcedor do Bahia tá querendo um goleirão, um goleiraço. E eu acho você um bom goleiro. Na minha opinião, você, em forma, é melhor do que Danilo Fernandes e melhor do que Marcos Felipe. Eduardo Bahia falou isso aqui muito ontem. Bem, o Eduardo Bahia falou isso, né? Eu não tinha visto o programa ontem. Foi muito bem o Marcos Felipe na decisão, lá no Barradão. Mas, Ronaldo, entra em forma logo. Claro que eu entendo que tem que pegar o ritmo de jogo, blá, 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 tititi, mas não pode tomar um gol daquele. Então, a parte negativa para mim de ontem foi essa. Parte positiva. O alternativo do Bahia é um time que dá para jogar a Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, bem. Não tenho dúvida disso. Uma Série A, não sei. Libertadores, também não sei, acho que não. Mas entrou, pegou, fez 3. O segundo gol do Eric Luiz, o Eric sem pulga, importante.
Muito bonito o gol. Se não me engano, 8 segundos. Puf! 11. Gol. 11 segundos, né, Zô? 11 segundos e uma pancada. Você, Eric, entrando em forma, vai ajudar demais. Para mim, é jogador para jogar de titular no Bahia. Ó, Marinho, vai botar ele como, aonde? Não sei. É bom isso porque Caio Alexandre vai ficar esperto, o Jean Lucas vai ficar esperto. Que seria a posição dele ali. É a posição que ele briga ali. Porque, outra coisa, esse jogador para mim é muito importante, o Eric Luiz, porque ele tem uma vantagem muito grande. Ele gosta de fazer gol. Ele chega na área, ele pisa na área, ele bate de fora da área. Já está com, se não me engano, 6 gols no Bahia. 6. Legal pra caramba, isso é importante. Agora, o Bahia, para o ano de 2025, eu insisto, gente, o Bahia precisa de um goleiro, porque os 3 que estão aí são do mesmo nível, né? Pensaram num goleiro internacional, Titi, não veio. Precisa mais de um zagueiro, na minha opinião, porque Vitor Hugo foi embora e o Rogério está adotando um esquema de 3 zagueiros, que às vezes eu entendo e às vezes eu não entendo, porque você tira um lateral. Eu sou do tempo que quando jogavam 3 zagueiros, era para você soltar os 2 laterais. Mas hoje, contra o Vitória no Barradão, ficaram 3 zagueiros e Gabriel Xavier jogando como se fosse um lateral direito para ganhar a bola na cabeça do Gemerson, lateral esquerdo do Vitória. E a jogada não saiu e não deu certo. E quase complica a vida do Bahia. Numa bola que o goleiro Marcos Felipe, ele faz o chute, o lateral Luciano Juba domina ela magnificamente, da bola do Kaique e sai o gol. Mas foi muito pouco o futebol do Bahia para o jogo decisivo, embora eu concorde com o Zô. Foi um jogo não para jogar, foi um jogo para estar com o regulamento debaixo do braço e ser campeão, e foi. E ontem, tem outra coisa para me finalizar, Ju. Quando o Bahia faz 3 gols, parece que puxa o freio de mão. Ô, diabo, tem preguiça de fazer 4, 5, 6. Por que não faz? Por que não faz? Aí entra colocou os jogadores que vêm sempre jogando e tal. Foi mais para treinar. E o Bahia tomou 2 gols. E aí frustrou um pouco a bela vitória que o time alternativo conseguiu em cima do bom time do Ceará. Que não é um time ruim, não. É um bom time. Mas Série A vai ser diferente, gente. Agora, a gente tem também uma observação para fazer sobre o time do Bahia, que apesar de a gente estar vendo, vivendo e convivendo com essas atuações, com essa questão do elenco, com essa questão da minutagem que o Rogério dá aos jogadores que ele tem para poder fazer com que ele possa encontrar o time que ele precisa para determinados jogos e para determinadas situações, ainda é um time que não nos deixa tranquilo. Por isso que eu estou falando das contratações. Você precisa de um meia bom para revezar ali no meio. Você precisa de um atacante bom, porque o William José só é pouco. Precisa de reforço, na minha opinião. Também é o seguinte, o William José, que faz aquela bela parede, aquele jogador que tem essa condição de sair, de segurar mais um pouco a zaga adversária para poder chegar os flancos e atuar, mas ele também não tem visto, ele tentando sendo tão municiado. Se ele for mais municiado... ele não teve tanta sequência, isso aí. Mas ele também não está sendo tão municiado assim. No Bavi ele não conseguia ver a bola, não conseguiu ver a cor da bola que ninguém deixou ver. O Vitória já sufoco, apertou lá em cima. A verdade é essa. Vamos valorizar também que o Vitória não ganhou o título, mas no jogo de final, o Vitória não deixou o Bahia jogar. É porque uma coisa é você ganhar de 2-0, outra coisa é você ter que vencer por 2-0. Eu digo sempre isso, Juliano, aí, porque o resultado de 2-0 é perigoso. Perigoso uma zorra, deixa meu Fluminense botar 2-0 em todo mundo. Fluminense de Feira? É, meu time. Deixa você tomar 3-2. Bora.